Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Vamos fazer aqui um momento para esclarecimento de dúvidas sobre o trabalho dessa semana, né? A gente está falando sobre as sessões aí 3.2, 3.3. Hoje nós vamos falar, um momento especificamente, sobre os conteúdos que aparecem na seção 3.2, ou seja, a regra do produto e a regra do quociente. A gente está querendo derivar funções que a gente consegue identificar que são produto de duas funções ou que são quociente de duas funções. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você se depara com esse tipo de problema é o seguinte: observação. Se você tiver o produto de duas funções, y igual f de x vezes g de x, então a derivada das funções da função y, quer dizer, o y' não é a mesma coisa que o produto das derivadas. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. E é fácil você perceber que isso não pode ocorrer, que a gente não tem essa igualdade. Por exemplo, se você considerar y igual a x ao quadrado, então você pode escrever que o y, na verdade, ele é o produto de duas funções, x vezes x. Se você considerar que f de x é igual a x e que g de x também é igual a x, então, pelos conhecimentos que já adquirimos até aqui, é fácil você encontrar a derivada da f, f' de x é igual a 1, e a derivada da g, g' de x também é igual a 1. O produto das funções f' de x vezes g' de x, temos então que é 1 vezes 1, ou seja, o produto dessas funções é igual a 1. Agora, qual é a derivada de y igual a x ao quadrado? Sabemos que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Então, ó, nós não temos a igualdade, certo? Então, você não pode, quando você encontra o produto de duas funções e você quer encontrar a derivada do produto não é o produto das derivadas. E isso pode causar confusão mesmo, porque a gente tem algo semelhante quando você está tratando de limite. Quer dizer, o limite, quando os limites envolvidos existem, o limite do produto é o produto dos limites, certo? No caso da derivada, isso não acontece. No caso da derivada, nós temos o que chamamos de regra do produto. Então veja, a regra do produto, ela diz o seguinte: se você tiver uma função y igual ao produto de duas funções, então a derivada do y é igual à primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. No nosso exemplo anterior, se você considerar o y como sendo x ao quadrado, ou seja, x vezes x, então a derivada, o y', né? O y' ele vai ser igual à primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, ou seja, x mais x igual a 2x. Bom, encontramos a derivada de x ao quadrado. Se você quiser um exemplo um pouco mais elaborado, você pode também fazer o seguinte, né? Então, continuando, imagine o seguinte exemplo: y igual a x mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 3. Você escrever f de x igual a x mais 2, a derivada
f' de x é igual a 1. Se você escrever g de x igual a x ao quadrado menos 3, a derivada g' de x será igual a 2x. Utilizando a regra do produto, nós temos que a derivada do y, o y', ele vai ficar igual à primeira função, x mais 2, que multiplica a derivada da segunda função, mais a segunda função, x ao quadrado menos 3, que multiplica a derivada da primeira função. Organizando tudo, nós temos que o y' é igual a 2x ao quadrado mais 4x mais x ao quadrado menos 3. Ou seja, o y' ele é igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 3. Por outro lado, a gente pode fazer a distributiva aqui no y e encontrar que o y é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 6. Derivando com os conhecimentos que havíamos trabalhado anteriormente, nós temos que o y' é igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 3, exatamente o que nós encontramos utilizando a regra do produto. Por exemplo, se você considerar y igual a x ao quadrado menos 3 dividido por x mais 2. Eu peguei as mesmas funções que estávamos usando anteriormente para facilitar as contas mesmo, tá? Se a gente quer encontrar a derivada dessas funções, a derivada da y, né, a derivada da função y, então a gente pode escrever f de x igual a x ao quadrado menos 3, daí a derivada da função f, f' de x, é igual a 2x, e a gente pode escrever g de x igual a x mais 2, logo a derivada g' de x é igual a 1. Utilizando a regra do quociente, você tem o seguinte, a derivada do y, o y', ele é, no denominador, a gente vai colocar a função g de x ao quadrado, então x mais 2 ao quadrado, e no numerador nós vamos ter a função g de x multiplicando a derivada da f de x, 2x, né? Pode colocar aqui direitinho, vamos arrumar. Vai ficar 2x menos a função f de x, x ao quadrado menos 3, que multiplica a derivada da função g de x, ou seja, 1. Arrumando aqui o que nós encontramos, vamos ter o seguinte, 2x ao quadrado mais 4x menos x ao quadrado mais 3. Tudo isso dividido por x mais 2 ao quadrado. Ainda podemos escrever que o y', nesse caso, é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3 dividido x mais 2 ao quadrado. Certo? Lembre-se, quando você está usando, quando você encontra o quociente de duas funções, parece que é interessante que você use a regra do quociente. Mas calma, nem sempre isso é vantajoso, tá? Algumas vezes pode ser mais interessante você utilizar outro método, né? Então, outro exemplo. Se você encontrar y igual a x ao quadrado mais raiz de x dividido por x, por exemplo. Você pode usar a regra do quociente? Pode, é o quociente de duas funções. Você pode encontrar a derivada utilizando a regra do quociente. Porém, você também pode procurar a derivada percebendo que se você separar as frações, x ao quadrado dividido por x vai ficar x, mais
Raiz de x dividido por x vai ficar x elevado a menos meio. E daí a derivada, o y' vai ser 1 menos meio, que multiplica x elevado a menos 3 meios. Certo? Então, às vezes, pode ser interessante você utilizar a regra do quociente ou pode ser interessante você utilizar outros conhecimentos, né? Usando a regra do quociente para esse exemplo, a gente tem o seguinte: y' vai ser igual a x ao quadrado no denominador. Aqui vai ficar x que multiplica. Você deriva o que está no numerador. 2x mais 1 sobre 2 raiz de x, menos, você multiplica. Aqui em cima vai ficar a função que está no numerador, x ao quadrado, mais raiz de x, e aí você vai multiplicar o que está no denominador, seja 1. Aí então, seu y' vai ficar igual a, manter o x ao quadrado no denominador por enquanto, vou fazer a distributiva aqui. Então vai ficar 2x ao quadrado mais raiz de x dividido por 2 menos x ao quadrado menos raiz de x. Aí você ainda pode continuar e escrever assim, ó, 1 x ao quadrado que multiplica. E vai ficar x ao quadrado, né? 2x ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de x sobre 2, né? Então vai ficar mais raiz de x dividido por 2. Aí você faz a distributiva e aí você vai encontrar 1 sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 1. E aqui você vai ter mais meio. Aqui não é mais meio, né? Aqui é menos meio. Você tem, ó, metade da raiz de x menos uma raiz de x em toda. Então você tem menos, tem aqui menos raiz de x. Vamos consertar aqui antes que o erro continue, né? Então aqui é menos e aqui é menos. Aí vai ficar menos meio que multiplica. Aí você coloca, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar meio menos 2. Meio menos 2. Então, a derivada é 1 menos meio que multiplica x elevado a menos 3 por 2, como a gente tinha inicialmente. Olha lá. Então, você pode resolver utilizando a regra do quociente ou não, tá? Depende do caso. Tá certo? Então tá bom, gente. Até mais.